Sejam muito bem-vindos a essa noite fria de terça-feira, pelo menos fria aqui em São Paulo, a mais um Amib no Ar, hoje com um tema especialíssimo, que é o manejo do pós-operatório de cirurgia cardíaca na UTI pediátrica e ECMO. Nós teremos duas convidadas especiais aqui que eu vou apresentar em seguida. Eu sou José Coletti, sou coordenador médico da UTI pediátrica do Hospital da Luz, Vila Mariana, São Paulo. Sou professor de pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, também em São Paulo, e médico da UTI pediátrica do Hospital Israelita Albert Einstein, no Morumbi. Muito bem. O tema hoje, que é um tema de cardiopediatria, é um tema que está se tornando cada vez mais relevante, principalmente pelo aumento dos serviços que dispõem de cirurgia cardíaca, dos serviços que dispõem de ECMO, né? Então, hoje, pela ELSO, a gente teve um aumento bastante importante dos centros credenciados em ECMO no Brasil, e é um tema que tem que ser discutido. Mesmo serviços que não têm a cirurgia cardíaca propriamente dita, vira e mexe, são admitidos pacientes com condições clínicas em que o paciente tem uma condição cardíaca subjacente. Então, o intensivista, a equipe multidisciplinar, tem que saber lidar com esse tipo de paciente. Então, hoje nós escolhemos com carinho duas especialistas no assunto, tá? Nós vamos começar primeiro com a doutora Milene Carrillo, que eu tenho o prazer de trabalhar em conjunto lá no Hospital da Luz, Vila Mariana, que ela é a chefe da cardiologia pediátrica lá, é cardiologista pediátrica pelo INCOR, é ecocardiografista também, pelo Instituto do Coração, mestre em cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo, e, como eu disse, coordenadora da cardiologia e ecocardiografia pediátrica fetal do Hospital da Luz, Vila Mariana. Então, ela vai falar para a gente sobre o manejo do pós-operatório de cirurgia cardíaca na UTI pediátrica. Primeiro, eu queria agradecer a Milene por ter aceito o convite. E agora é contigo. Muito obrigado, Milene. Ah, mais uma coisa, as pessoas podem fazer perguntas aqui pelo QIA, que depois no final da apresentação dela eu vou repassar as perguntas para ela, ou eventualmente durante a apresentação, dependendo do time, a gente vai conversando, porque a ideia é que todo mundo tire as dúvidas e aproveite da experiência dessas duas grandes médicas aqui que vão estar com a gente. Obrigado. Oi, Colete. Oi, Tá me tudo bem? escutando? Estou escutando bem. Eu vou desaparecer aqui, aí você compartilha a sua tela aí e pode começar a sua apresentação, tá bom? Então, vamos lá para compartilhar. Vamos lá. Esse é o primeiro desafio, saber compartilhar. Oi? Doutora, basta colocar na sua apresentação no PowerPoint agora, tá bom? Modo de apresentação. Perfeito, Oi? bora. Perfeito, estamos vendo. Então, primeiro, boa noite a todos. Obrigada, Colete, a MIB, pelo convite. E o intuito mesmo é fazer um bate-papo, porque a cardiologia pediátrica é muito vasta e mesmo pós-operatório de cirurgia cardíaca, para 30 minutos eu até brinquei com Colette, é muita coisa, então eu acho que eu tirei as partes mais importantes, coloquei as partes mais importantes para a gente poder bater um papo de pós-operatório. Na verdade, esse manejo pós-operatório, ele começa no pré-operatório e não no pós-operatório. Então, ele começa desde o diagnóstico fetal, onde você faz o diagnóstico da cardiopatia e lá você já começa a fazer o planejamento. Então, você
solicita que esse paciente nasça no centro de referência e, a partir do período pós-natal, você faz a avaliação desse paciente. Então, será feito, as condições pré-operatórias devem ser detalhadas para que a gente possa antecipar qualquer problema. Então, a avaliação da anatomia, da fisiologia pré-operatória, do tipo de shunt, se esse paciente tem hipertensão pulmonar, se ele não tem, se além da cardiopatia de base, você tem uma obstrução da via de saída do ventrículo direito ou esquerdo, a presença de comorbidades, se esse paciente fez uma avaliação pré-anestésica, como que são as vias aéreas, cordas vocais, se esse paciente tem ou não alterações genéticas, por exemplo, síndrome de George, que cursa com infecção de repetição. Então, saber como que vamos manejar esse paciente, se esse paciente teve ou não cirurgias anteriores e quais foram as complicações. E análise de todos os estudos pré-operatórios. Aqui, eu não sei se tem a... Aqui eu coloco... Deixa eu ver se tem a... Não é. Aqui eu tenho mais ou menos como é que nós fazemos lá no Hospital da Luz. Nós fazemos uma apresentação sempre com a história do paciente, o raio-x de tórax, o eco, a ressonância, angiotomo, no caso de cateterismo, e vamos avaliar e planejar e promover qual estratégia cirúrgica vamos usar para esse paciente. Uma vez que esse paciente foi para a cirurgia, ele faz a cirurgia e ele retorna. Como que seria a chegada desse paciente na UTI? Essa chegada, ela deve ser feita junto com a equipe cirúrgica, com a equipe de anestesia e com a equipe de enfermagem. Ela deve ser feita de maneira sincronizada. Enquanto o caso não é totalmente passado, a responsabilidade desse paciente, ele é do anestesista. Então, aqui nós temos o iPass. O iPass, ele é mnemônico e ele é utilizado para a gente poder seguir passo a passo dessa passagem de plantão e não deixar passar absolutamente nada. Então, o cirurgião, o anestesista, eles têm que fornecer relatório cirúrgico totalmente detalhado. Então, o cirurgião fala do tempo de SEC, se o planejamento intraoperatório foi o mesmo planejamento pré-operatório, se teve alguma intercorrência, tempo de SEC, se teve ultrafiltração, se não teve, se teve MUF, quanto que foi. Então, todos os detalhes. Assim como o anestesista, ele deve repassar quais foram as medicações, as drogas utilizadas na indução e na manutenção da anestesia, qual foi o balanço hídrico desse paciente, o balanço sanguíneo. Então, tudo isso deve ser informado. Após esse planejamento, a partir de toda a passagem desse plantão, nós vamos fazer um planejamento. Quais seriam os próximos passos, quais seriam as próximas condutas desse paciente, tá? Então, existem trabalhos que mostram que essa passagem de plantão, ela é muito importante. Então, o processo de transferência estruturada entre o centro cirúrgico e a UTI pediátrica, ela diminui erros, diminui a omissão de comunicação e ela melhora os resultados. Bom, paciente chegou, nós recebemos o paciente, vamos fazer a monitorização desse paciente. Monitorização com sinais vitais, temperatura, frequência cardíaca, ou seja, uma monitorização completa de UTI. Essa monitorização, ela deve ser
anotada de uma em uma hora. Avaliar onde que estão os dispositivos, fios de marca-passo, quantos drenos. Os fios de marca-passo sempre utilizamos dois atriais e 2 ventriculares. Se dreno de tórax, se dreno pleural, as sondas, a localização do catéter venoso central, da PAI. Fazemos a configuração do ventilador, o exame físico. Avaliamos se esse paciente está ou não de tórax aberto, quais são as drogas, se tem suporte inotrópico, se não tem, qual é a sedação, se tem uso de relaxante muscular ou não, a quantidade, se tem sangramento, quais foram as perdas, incisão do tubo torácico. Fazemos o quê? Um raio-x de tórax, os laboratórios assim na chegada, se paciente estável, 3 horas e depois repetimos com 6 horas, e o ecocardiograma. O ecocardiograma nos nossos serviços é obrigatório, ecocardiograma intraoperatório imediatamente após a saída de SEC. Se o paciente está estável, ele repete esse ecocardiograma no primeiro PO, se não, caso contrário, ele repete na UTI. O balanço hídrico tem que ser um balanço hídrico, vou só tirar aqui agora. O balanço hídrico, ele é um balanço hídrico rigoroso de todos os volumes infundidos, ele é realizado, como eu já falei, nas primeiras 12 horas, de uma em uma hora, e a infusão da PAI e PVC devem ser computadas, tá? Bom, em relação ao débito do dreno, o ideal é que esse dreno ele tenha um volume menor do que 3 até 5 ml por quilo-hora, sinal de alerta entre 5 e 10 ml por quilo-hora, e em caso de maior ou igual a 10 ml por quilo-hora, o cirurgião deve ser acionado para uma possível reabordagem. Bom, diante de tudo isso, nós temos o checklist. E no pós-operatório, o pós-operatório, apesar de ser de cirurgia cardíaca, ele envolve várias especialidades. Então, é um intensivista, muitas vezes o nefro. Então, vamos olhar tudo. Então, monitorização hemodinâmica, respiratória, renal, neurológica e hematológica, mais as possíveis complicações. Então, nós sabemos que 80% das cirurgias cardíacas, 80% a 90%, elas são submetidas sob circulação extracorpórea. Então, a circulação extracorpórea nada mais é do que um sistema circulatório anormal, onde o fluxo arterial ele é contínuo, ele não é pulsátil. Com isso, leva a um trauma sanguíneo, levando a hemólise, hemodiluição, e a exposição ao circuito, ela ativa mediadores inflamatórios e vias de coagulação, podendo levar à resposta inflamatória sistêmica, que por si ela aumenta a permeabilidade capilar, levando a edema intersticial. Então, é muito comum o paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca, no primeiro PO, segundo PO, ele está evoluindo com edema. Fazendo a avaliação desse paciente desde o início, profilaxia e infecção. A SEC, os pacientes que são submetidos à SEC, eles são imunossuprimidos funcionalmente. Então, quanto maior o tempo de SEC, maior a tendência do processo inflamatório. Então, devemos muitas vezes considerar sepse em pacientes com instabilidade hemodinâmica refratária, as medidas usuais. É lógico que vamos utilizar todas a prevenção possível. Então, técnica estéreo, lavagem de mão e a vigilância para possíveis pacientes infectados. O que a gente usa na prática? A gente usa a cefuroxima por 48 horas. Em casos especiais, no caso, por exemplo, de tórax aberto, essa profilaxia ela passa a ser feita com a vancomicina e a cefuroxima. E pacientes que têm internação prévia prolongada, ele também é utilizado a vancomicina e a cefuroxima.
O tempo de uso dessa profilaxia, que ele é muito controverso. Por quê? Porque os trabalhos existentes na literatura, eles são feitos em adultos, e muitas vezes eles preconizam que esse paciente fique somente com a cefuroxima, com a profilaxia, por 48 horas. Na prática, em vários serviços, a gente deixa um pouco mais de tempo, então até a retirada do dreno, e no caso de tórax aberto, até o fechamento de tórax. Bom, o hemodinâmico. O hemodinâmico, nós vamos falar principalmente da síndrome de baixo débito. Então, a síndrome de baixo débito nada mais é do que uma condição clínica que ela é causada pela queda da perfusão sistêmica, que é secundária à disfunção miocárdica. Então, há um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio no nível celular, que leva à acidose metabólica. E o que acontece? Essa síndrome é a síndrome da confusão da madrugada, ou seja, ela ocorre entre 9 a 16 horas após SEC. Então, é aquele paciente que chega à tarde e que está estável, e que chega de madrugada, ele começa a ficar impotente, a ter todos os sinais de baixo débito. Então, é uma queda previsível do débito cardíaco e da função pulmonar durante as primeiras 24 horas após a cirurgia. E existem várias causas, e todas tratáveis, dessa síndrome de baixo débito. Alterações do ritmo cardíaco. Então, você pode ter a bradicardia ou as taquicardias. A bradicardia mais comum, que causa síndrome de baixo débito, é o bloqueio atrioventricular. Ele é comum principalmente em cirurgias com manipulação do septo interventricular. Então, comunicações interventriculares amplas, defeito do septo atrioventricular total, tetralogia de Fallot. E qual é o tratamento? É você acoplar o fio do marcapasso que já vem com esse paciente no marcapasso externo. Outros são as taquiarritmias. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre a taquiarritmia mais comum no pós-operatório de cirurgia cardíaca, que é a JET, né? Que é a taquicardia ectópica juncional. Então, é corrigir essas taquiarritmias, eu vou falar um pouco mais para frente. Outra causa, avaliar a redução da pré-carga. Então, se esse paciente não está evoluindo com hipovolemia, ou então com sangramento presente, então fazer o quê? A otimização da pré-carga. Sempre se faz alíquotas, cristalóides ou colóides de 5 a 10 ml por quilo, ou, se necessário, o uso de concentrado de hemácias. Como eu falei, a pré-carga, a SEC, ela causa uma alteração da permeabilidade capilar. Então, muitas vezes, esse paciente ele evolui com edema, então sobrecarga hídrica. Então, nesses casos, o uso de agressivos de diurético. Ou o aumento da pós-carga. Esse aumento da pós-carga, ele pode ocorrer pela vasoconstrição periférica, né, o aumento da resistência vascular sistêmica, ou aumento da resistência vascular pulmonar, seja por hipertensão pulmonar ou pneumotórax. Como que se trata? A diminuição da resistência vascular pulmonar, uso de vasodilatadores pulmonar, a gente pode abrir mão, nesse caso, do NO, e até mesmo, se o paciente um pouco mais estável, a extubação precoce, que ela é preconizada em pacientes com tetralogia de Fallot, cirurgia cavo-pulmonar parcial, que é a cirurgia de Glenn, ou a cirurgia de Fontan. E para diminuir a resistência vascular sistêmica, nós lançamos mão de vasodilatadores sistêmicos e ventilação ou ventilação com pressão positiva. Seguindo ainda as causas de síndrome do baixo débito, nós temos a disfunção miocárdica, levando à acidose ou até mesmo distúrbios eletrolíticos, lesões miocárdicas, pós-ventriculotomia, hipóxia, CIRS, hipotermia e isquemia.
Nesses casos, deve-se manter, no caso de disfunção miocárdica, principalmente disfunção sistólica, deve-se manter o cálcio entre 1,4 a 1,6 milimol por litro, né? Para isso, a gente pode utilizar o próprio gluconato de cálcio, 10% ml por quilo dose, até de 6 em 6 horas, uso de inotrópicos, e em casos mais graves e refratários a todas essas medidas, a gente pode utilizar o ECMO, que a doutora Beatriz vai comentar mais para frente. Disfunção diastólica. Uso de drogas lusitrópicas. As drogas lusitrópicas são aquelas que causam relaxamento do miocárdio durante a diástole. E o nosso exemplo é o famoso milrinone. Redução da frequência cardíaca. Se o paciente mais estável, a gente pode até utilizar beta-bloqueador ou usar o próprio Precedex para tentar diminuir, sedar, diminuir mais essa frequência cardíaca, e o uso de diurético. Muitas vezes esses pacientes, eles têm um edema do miocárdio e com isso você causa uma disfunção diastólica, ou seja, há uma alteração do relaxamento do miocárdio. Então, o uso agressivo de diuréticos, ele é importante justamente para combater esse edema. E lesões residuais. O ecocardiograma, ele vai avaliar a amplitude, como que são essas lesões residuais, se estão ocasionando toda essa alteração. Então, para isso, vamos discutir a possibilidade de correção cirúrgica ou de CAT. E o aumento de consumo de oxigênio também pode levar à síndrome de baixo débito, e para isso a gente otimiza a sedação. Podemos discutir o caso de uso de bloqueadores neuromusculares e muitas vezes a hipotermia, entre 34 a 35 graus Celsius. Sedação e analgesia. Então, a sedação e a analgesia é sempre o objetivo manter esse paciente calmo, né, para diminuir a descarga adrenérgica, diminuir o cortisol, diminuir a aldosterona e, com isso, melhorar a frequência cardíaca, a frequência respiratória. O menor tempo, ou seja, essa sedação ela deve ser utilizada pelo menor tempo possível, até mesmo para que a gente possa evoluir esse paciente para uma extubação precoce. Então, quais são os mais utilizados, né? Entre os analgésicos, a gente utiliza muito na prática a dipirona, a morfina, o fentanil. Em crianças maiores, o cetorolaco. E o sedativo, o Precedex, né? Desmedetomidina. E o Precedex, ele é muito utilizado porque ele facilita a extubação precoce. Então, o paciente fica calmo e ele não tem depressão do sistema nervoso, tá? A cetamina e o propofol, eles são um pouco menos utilizados, pelo menos no nosso serviço. Em relação ao sistema respiratório, então as lesões pulmonares, elas são pela SEC, elas ocorrem pela SEC, então elas aumentam a resistência vascular pulmonar, diminui a complacência pulmonar e com isso diminui a capacidade residual funcional. Então, muitas vezes esse paciente, ele tem que ficar em ventilação para melhorar o adequado o gerenciamento entre o fluxo sanguíneo e o fluxo pulmonar. Mas o objetivo, assim que o paciente está estável, o objetivo é evoluir para extubação precoce. Em algumas cirurgias com tempo de SEC curto, a gente já preconiza a extubação em sala, tá? Então, a evolução dessa ventilação tem que ser para espontânea o mais rápido possível. Em situações especiais, por exemplo, tórax aberto, né, você aumenta a complacência do sistema respiratório e diminui a pressão. Então, nesses casos, a extubação ela tem que esperar mais um pouco. Cirurgias cavo-pulmonares e shunt sistêmico pulmonar.
É um tipo de ventilação, daria uma aula só para isso, onde você tem que usar pressões menores para diminuir a resistência vascular pulmonar e a extubação nesse tipo de cirurgia, seja cavo pulmonar total ou parcial, ela é feita o mais precoce possível. Quais são o desmame ventilatório? Então, extubação precoce, o diagnóstico de doenças residuais, sejam elas cardíacas ou ventilatórias. Podemos fazer, antes dessa extubação, um ciclo curto de corticoide, geralmente se usa a dexametasona. Se houver falha de extubação, a gente deixa essa ventilação por mais 24 horas e trabalhos mostram que, nesses casos, você deixa o catéter de alto fluxo, ele é benéfico e ele melhora a relação de PaO2-FiO2. Bom, quais são os critérios de extubação no pós-operatório? Então, o paciente acordado e reativo, com adequado tônus muscular, um débito cardíaco adequado ou suporte inotrópico mínimo, uma PaO2 maior do que entre 80 e 100, sendo com uma FiO2 menor do que meio, exceto nas cardiopatias congênitas. Normotermia, ausência de evidência de acidose metabólicas ou de secreções respiratórias abundantes que possam levar à falha de extubação. E estabilidade hemodinâmica com sangramento mediastinal mínimo. Outra alteração que é muito evidente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, principalmente após a SEC, são as alterações de coagulação. Então, nós observamos bastante disfunção plaquetária e anormalidade na coagulação que ocorrem após a SEC. Então, a reposição de plaquetas, elas devem estar serem atentadas. Então, a gente geralmente, abaixo de 100 mil plaquetas, como essas plaquetas elas são disfuncionais, a gente geralmente preconiza a reposição dessas plaquetas. Então, a correção de hemoderivados apropriados, como plaquetas, plasma, crioprecipitado, em alguns casos pode-se utilizar hemocompletan, fator 7, eles são bastante utilizados no pós-operatório. Bom, a monitorização do HB e HT, né? Se há queda, sempre identificar a causa da queda. O hematócrito adequado, ele é importante para a oxigenação, para carrear o oxigênio. Manter, nos casos de lesões cianóticas, um hematócrito em torno de 40. Em caso de sangramento, que a gente tem que avaliar? Os débitos pelos drenos é esperado que seja sanguíneo e depois seroso. Eu falei lá atrás qual a quantidade do débito do dreno. As perdas do dreno torácico, como eu falei, elas devem ser de 3 a 5 ml por quilo-hora, ou seja, no total, que esse é o ideal. Notifique sempre a equipe cirúrgica se houver um sangramento vivo, pulsátil ou maior ou igual a 10 ml por quilo-hora. E atenção com a parada abrupta de saída de sangue do dreno, tá? Porque muitas vezes sempre devemos malachar o dreno para avaliar se esse dreno não está entupido, vamos dizer assim, para não causar tamponamento cardíaco, tá? Então, é sempre importante estar avaliando esse dreno, se é um dreno que está oscilante. Bom, anticoagulação em cirurgias com shunt, também daria uma aula à parte. Então, pacientes com cirurgias de Blalock, de cavo pulmonar parcial ou cirurgia cavo pulmonar total. Então, esses pacientes, eles devem ser bastante hidratados, né? Então, tem que ter uma hidratação plena. Assim que melhora o coágulo, você faz um coágulo de controle e ele já está normal, você já inicia o uso de heparina, principalmente na cirurgia de Blalock. Então, a infusão de heparina, ela deve ser realizada na 6ª hora de pós-operatório.
A enoxiparina, ela é bastante utilizada no Glen ou no Fontan e de acordo com o serviço. Existem serviços que usam a enoxiparina para o Glen ou o Fontan e serviços que iniciam primeiro com a heparina para depois utilizar a enoxiparina e tão logo o paciente possa ser alimentado, iniciar o AS. Bom, a monitorização renal. Pacientes com risco, o nefrologista, ele é o especialista que ele está ali junto com o cardiologista pediátrico e o intensivista. Quando se faz o planejamento pré-operatório, a gente já até avalia quais são aqueles pacientes que possam sair ou que possam necessitar de catéter de Tenkopf. Então, muitas vezes a gente preconiza, nas reuniões clínicas, a gente preconiza o uso de catéter de Tenkopf já no intraoperatório, tá? Então, a gente avalia pacientes com idade ou pesos menores, menores de 1 ano, os neonatos, os prematuros, aqueles que já possuem uma disfunção renal pré-existente, aqueles que têm necessidade de drogas vasoativas e ventilação antes da cirurgia, eles são fortes candidatos para evoluírem para diálise no pós-operatório. Em relação ao intraoperatório, quanto maior o tempo de cirurgia, de clampeamento ou SEC, maior é a tendência para o uso de diálise peritoneal. Quanto maior a complexidade da cirurgia, cirurgias com RACs 3 ou mais, anatomia univentricular, aqueles pacientes que previamente tiveram hipotensão, parada ou hemólise, eles vão com certeza necessitar de diálise no pós-operatório. Nesse trabalho, ele foi avaliado o tempo de SEC e o risco de insuficiência renal aguda. Então, de 91 a 120 minutos, o risco é de 2,5. De 121 a 180, um risco de 3,2. E maior do que 180 minutos de SEC, o risco é de 7,6. E as causas de uso de diálise peritoneal no pós-operatório são a síndrome de baixo débito cardíaco, medicações com potencial nefrotóxico, por exemplo, os anti-inflamatórios e aqueles casos que o paciente faz uma CIS e hipervolemia, ou seja, que tem a sobrecarga hídrica. Nesse trabalho, esse aqui é para a doutora Bia, né? Porque a gente sempre solicita que seja passado, dependendo da cardiopatia, acima de RACs 3, a gente sempre solicita que seja passado na sala cirúrgica o catéter de Tenkopf. Então, esse trabalho foi um estudo retrospectivo, onde o catéter de diálise ele foi analisado entre a introdução precoce e a introdução tardia do catéter de diálise. Então, o que foi visualizado? Então, a instalação precoce do catéter de diálise, ela evoluiu com melhora. Então, o balanço hídrico negativo mais precoce, o menor risco de sobrecarga hídrica em 10%, ele evoluiu com extubação precoce, porque deu para diminuir a sedação, menor risco de infecção e melhor score inotrópico. Então, o catéter de Tenkopf para cirurgias mais complexas, ele já é preconizado no intraoperatório. E aqui, nesse trabalho, sobre o uso da aminofilina. A avaliação renal, a gente utiliza a furosemida na 6ª hora de pós-operatório. E, em alguns casos, eu quis trazer esse trabalho porque o que a gente avalia? A gente vai aumentando a furosemida, ou faz, e muitas vezes isso quando a gente não tem o catéter de Tenkopf, e o paciente não responde à diurese. E uma das
a gente lança a mão muitas vezes do uso da aminofilina. Então, esse trabalho ele mostra o quê? Que a aminofilina ela melhora a diurese, mas nesse trabalho ela não parece prevenir a evolução para lesão renal aguda. Então, hoje a gente usa em casos muito raros que nós usamos a aminofilina. Mas sim, o uso de TENCOF já desde o intraoperatório nós preconizamos, nós usamos bastante, tá? Bom, outra complicação no pós-operatório que é importante são as arritmias. Então, quais são as cardiopatias que têm o maior risco de evoluir com arritmia? Como eu já falei, as cirurgias do septo interventriculares. Então, as comunicações interventriculares grandes, defeito do septo, tetralogia de Fallot, muitas vezes a transposição com CIV. Então, toda vez que você vai ter a manipulação do septo interventricular. E quais são as maiores arritmias? São as bradicardias e as taquicardias. Então, bradicardia, afastar as causas secundárias, uso de medicação, então sedativos em grande quantidade, hipóxia, hipoglicemia, distúrbios eletrolíticos, hipotiroidismo. E a lesão do nó sinusal, que é o BAV, que eu já falei lá no início, que o tratamento é o implante do marcapasso, e considerar, né, no caso de lesão do nó sinusal, o uso de marcapassos e agentes cronotrópicos. E a taquicardia, qual é o problema? Ela aumenta o consumo do miocárdio, certo? E antes de avaliar pelo eletrocardiograma, avaliar se esse paciente não está com dor, com febre, com nenhuma agitação, sinais de insuficiência cardíaca ou de hipovolemia. Diante de um eletrocardiograma evidenciando uma taquicardia juncional ectópica, a JET, nós temos o que da JET? Que é a arritmia mais prevalente no pós-operatório precoce, ela é mais comum nos primeiros 3 dias, ela tem uma incidência de 10% e ela está relacionada, a sua frequência está relacionada com a complexidade do procedimento, com o tempo de SEC, ou seja, quanto maior o tempo de SEC, maior a chance de JET, a manipulação ventricular, necessidade de drogas vasoativas, então a gente sabe que doses altas de inotrópicos, de cronotrópicos, eles também podem evoluir com JET, e ela pode ocorrer com QRS estreito, ou seja, ela pode simular uma taquicardia atrial, ou seja, aquela 1 para 1. E qual é a diferença? Como a gente faz o teste? Ela não responde à adenosina e nem à manobra vagal. Mas, como a gente sabe, a JET, ou seja, ela é uma taquicardia do pós-operatório. Então, a chance de ser JET é muito alta se você tem uma taquicardia, QRS estreito, frequência cardíaca alta, num pós-operatório de cirurgia cardíaca. Bom, diagnóstico da JET, como que a gente faz o tratamento da JET? Uma vez diagnosticada a JET, nós temos medidas gerais e o tratamento medicamentoso. Então, medidas gerais, deixar esse paciente bem sedado, então o Precedex é muito utilizado. Deixar a temperatura entre 32 e 34 graus, então muitas vezes a gente lança a mão de uso de manta térmica. No nosso serviço, existe um protocolo que é o protocolo de Batra, de 2013, que é muito utilizado no serviço lá no Dante Pazanese. Então, com o paciente com JET, eles não utilizam somente a medicação, eles acoplam esse paciente ao marcapasso. Então, eles deixam em atrial, né, em DDD, AO, e faz uma estimulação da frequência cardíaca 10 a 20 batimentos acima da frequência cardíaca da JET, tá? E
Pode-se utilizar os eletrólitos, é sempre importante. O magnésio no tratamento da JET, ele tem que estar elevado, quase próximo do máximo, entre 2,5 e 3. Nós utilizamos a reposição em sulfato de magnésio, 20 a 50 miligramas por quilo. E o uso da amildarona. O antiarrítmico mais utilizado é a amildarona, e existem duas maneiras da gente fazer o ataque da amildarona. 1 miligrama por quilo por mais de 10 minutos. Então, em vez de fazer os 5 miligramas de uma vez, dá para você fazer 1 miligrama por 15 minutos, avalia, mais 1 miligrama por quilo por mais 15 minutos e reavalia. Muitas vezes esse paciente sai dessa JET na terceira dose, ou seja, com 3 miligramas. Ou fazer 5 miligramas por mais de 1 hora. O ideal é fazer em 2 horas. Se o paciente já sair da arritmia logo, você suspende a amildarona e deixa somente algumas medidas gerais. Caso ele ainda permaneça com a taquicardia, você pode utilizar a amildarona na manutenção de 5 a 20 miligramas por quilo por dia. Eu coloquei aqui a ivabradina, que alguns serviços estão usando fora, mas eu não tenho nenhuma experiência com o uso de ivabradina, tá? E é isso. Então, aqui a colaboração entre os diferentes especialistas, equipe multiprofissional, é essencial para o sucesso terapêutico no manejo do paciente pós-operatório de doença cardíaca congênita. É isso. Muito obrigado, Milene, pela sua apresentação, foi excelente, muito clara, né? Eu acho que a audiência deve ter gostado muito e temos algumas perguntas, inclusive. Eu vou falar dizer para você, você vai respondendo aí. Mas primeiro vou agradecer novamente a MIB aí pelo convite, por essa sessão do Amib no Ar, que a doutora Regina Grigoli é a coordenadora e nos fez esse convite. A primeira pergunta, deixa eu abrir aqui, é... não tem o nome aqui, tá? Mas ela pergunta: boa noite. Doutora, no contexto neonatal, também a senhora usa cefuroxima e vanco? No contexto neonatal e pós-operatório, a gente usa, assim, a cefuroxima e a vancomicina. Quando esse paciente, se ele nasce e ele já opera na primeira semana de vida, a gente mantém só a cefuroxima. Se esse paciente ele já tem uma internação prolongada, a gente também utiliza a cefuroxima e a vancomicina, a não ser que tenha uma lesão renal, e aí a gente discute com a nefrologia. Mas de praxe, sim, a gente usa a cefuroxima e a vancomicina. Perfeito. Temos outra pergunta aqui da Patrícia Costa. Ela pergunta se existe um ponto de corte do exame laboratorial para repor plaquetas e plasma, ou se estiver com débito alto, repõe independente do laboratório. Não, é o que eu falei. O paciente pós-SEC, ele, pela inflamação, então as plaquetas, elas não vão ter a mesma função que um paciente rígido, né? Que um paciente normal. Então, e como que a gente preconiza? Por toda essa alteração de coagulação que pode vir no paciente pós-SEC, abaixo de 100 mil plaquetas, a gente já repõe. Eu já reponho abaixo de 100 mil plaquetas, né? Porque outros pacientes seriam com sangramento ou sem sangramento, abaixo de 50 mil. Mas em pacientes pós-SEC, abaixo de 100 mil plaquetas. Perfeito, Mi. Obrigado aí pelas explicações. Dentro de um tema tão abrangente, eu acho que você foi muito feliz, foi muito concisa aí, num tema tão amplo, né? Mas eu acho que você foi muito feliz aí na sua apresentação, abordou os tópicos mais importantes.
Mas eu queria fazer uma pergunta última aqui da tua parte, que tem mais a ver com intensivista mesmo, né? Porque a gente sabe que existem UTIs que são exclusivamente cardíacas, mas a maior parte são UTIs mistas, né? E muitas vezes fica com o intensivista para fazer o pós-operatório. E na síndrome de baixo débito, a gente vê exatamente aquilo que você falou, né? O paciente chega relativamente estável, ele chega com droga, tudo mais. Aí quando é às 3 da manhã, ele começa a fazer um baixo débito, né? A perfusão começa. E então, assim, é uma situação em que o intensivista se vê sozinho de madrugada com um paciente recém-operado, né, algumas horas depois. Essas cirurgias geralmente são longas, então chega no horário realmente ruim, né? Só que piora depois, quando faz essa síndrome de baixo débito. Você teria alguma dica para esse intensivista fazer uma profilaxia do plantão para que ele não tenha um problema grave às 3 da manhã? Olha, assim, profilaxia eu acho um pouco difícil, mas assim, a gente já faz o planejamento pré-operatório. Então, quando a gente planeja quais são as possíveis complicações que esse paciente tem, eu acho que fica um pouco mais fácil, deixar tudo alinhado, né? Então, o uso de droga, as medicações, o laboratório que tem que ser feito, já deixar tudo alinhado, né? Mas assim, deixar já lá na prescrição, deixar os parâmetros, eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer, por isso que eu, eu fiz questão de falar no início sobre não só a chegada de plantão, mas o envolvimento da enfermagem, né? Então, assim, deixar tudo já ali parametrizado, quando que deve ser chamado o médico, não deixar o monitor alarmar por alarmar, deixar tudo já certinho para a gente saber quando que esse paciente vai começar a ter alguma alteração. Agora, dizer se ele vai fazer são alguns sinais, ver o edema, assim, fazer um eco. Como eu faço eco, então no meu pós-operatório eu sempre tenho o aparelho de eco ali do lado, né? Então, mesmo que o paciente tenha saído bem, a não ser que seja uma cirurgia cardíaca RACS 1 ou 2, mas RACS 3, eu sempre reavalio a função desse paciente, né? Então, ver os sinais. E uma coisa que eu acho importante, eu não sei se todo mundo já é intensivista ou se tem residente, alguma coisa aqui assistindo a aula, Foi a uma Milene que coisa que congelou? Foi... Ah, voltou. foi, escutou? Escutei agora. Eu estou perguntando assim, falando assim, eu não sei se tem residente, mas uma coisa que eu acho muito importante é sempre analisar a fisiologia cardíaca. Eu acho que isso, se tem uma dica que eu vou dar, é isso. A gente não deve tratar, muitas vezes a gente trata monitor. O que quer dizer isso? Tem hipotensão, aumenta a droga, aumenta a adrena, coloca a nora. Não, a gente tem que ter em mente como que funciona esse coração. Por exemplo, paciente cavo pulmonar parcial. Então, ele é uma fisiologia univentricular, onde tanto o débito sistêmico quanto o débito pulmonar, ele depende desse glen, dessa anastomose da cava com a artéria pulmonar. Muitas vezes, esse paciente faz baixo débito, o que a gente faz? A gente aumenta a droga. E, na verdade, não é isso. Você tem que melhorar a pré-carga, lembrando que tudo dele depende dessa anastomose. Então, melhorar a pré-carga e baixar a resistência vascular pulmonar. Então, muitas vezes, não está ali em você aumentar a adrena ou aumentar a nora. Pelo contrário, você tem
que ou ajustar o milrinone, ver como que está a ventilação desse paciente e melhorar a pré-carga. Então, eu acho que o fundamental é a gente conhecer, né? Por isso que é tão importante o pré-operatório, é conhecer a fisiologia desse paciente, o funcionamento desse paciente. Eu concordo plenamente, porque às vezes começa a desaturar e o pessoal começa a aumentar parâmetros de ventilação, aí vai reduzir a pré-carga e assim por diante. Temos uma outra pergunta aqui, de uma pessoa anônima, que diz: qual sua opinião sobre diálise e SIRS, né, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, e se existe evidência de remoção de citocinas? Pessoa anônima. Então vamos É, lá. é uma anônima. O que que acontece? Assim, muitas vezes é preconizado como que eu falei, em cirurgias de RACs 3 para cima, então, seja de RACs 3 a RACs 6, tempos de SEC prolongado, que esse paciente já saia com catéter de Tenkhoff e que seja iniciado a diálise precoce. Né? Para quê? Para que muitas vezes a diálise, nesse caso, não é somente para otimizar a diurese, e sim para modular mediadores inflamatórios. Então, é isso. Então, o paciente com SEC prolongada, ele vai evoluir com mais CIRS. Então, ele tem a tendência a edemaciar mais, tem mais mediadores inflamatórios. Então, quando você melhora isso com o uso de diálise precoce, ele não precisa ser aquela diálise para perder líquido. Então, sim, para modular esses mediadores, diminuir esses mediadores inflamatórios. Muito bom. E aqui apareceu o Dr. Ricardo Sidou. Ricardo Sidou, bom tê-lo aqui, foi vice-presidente da MIB, é lá de Fortaleza, dirige um hospital muito grande lá em Fortaleza e que eles fazem cirurgia cardíaca. Ele pergunta para você, Doutora Milene, Clébia. exatamente, se vocês fazem huddle no plantão, que ele acha que é uma excelente ferramenta para traçar o plano de voo para o plantão. Sim, nós fazemos, né? Então, assim, é muito importante a visita multidisciplinar. A gente faz o rodo para ver quais são as estratégias, ou seja, qual é o planejamento diário para aquele paciente. Sim, nós fazemos. Perfeito. Agora o Dr. Rodrigo Ferreira, que também está sempre presente aqui, o Rodrigo está perguntando para você que ele gostaria que você falasse um pouquinho sobre a melhor droga vasoativa para síndrome de baixo débito. Continua a hegemonia do milrinone para prevenção e adrena para tratamento? Tem espaço para dobuta e nora? Ah, eu sei que você ainda fosse ler mais. Não, acabou. Ah, não, o que você fez bom, o que a gente mais utiliza no nosso serviço é a adrena com o milrinone, né? Então, assim, o milrinone, como eu falei, muitas vezes esses pacientes podem ter como causa de síndrome de baixo débito alterações diastólicas. Então, o milrinone, pelo seu efeito lusitrópico, ele é muito utilizado, e a adrena. A dobutamina, a gente não, assim, não descarta, mas no nosso serviço a gente quase não utiliza a dobutamina. É mais a adrenalina e o milrinone. Perfeito. Milene, a gente poderia ficar falando sobre isso o dia inteiro, mas pelo andar aqui do tempo, eu vou ter que passar para a segunda apresentação. Te agradeço muito ter aceito esse convite, né? E acho que foi excelente a apresentação. E agora nós vamos passar para a segunda apresentação do dia com a doutora Beatriz Furlaneto. Seja muito bem-vinda, então, doutora Beatriz.
obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para esse Amib no Ar. A doutora Beatriz, ela é a coordenadora da cirurgia cardíaca pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ela é diretora médica do time de ECMO e cirurgiã cardíaca pediátrica do Hospital Infantil Sabará, em São Paulo. E é cirurgiã cardíaca pediátrica do Hospital Beneficência Portuguesa e doutora em cirurgia pela Faculdade de Medicina da USP. Doutora Beatriz, poderia compartilhar sua apresentação, por favor? Certo? Isso. Seja Olá, boa bem-vinda, fique à noite. vontade. Gostaria de agradecer o convite. Nossa, é uma honra estar aqui hoje falando com a Milene e o Colette. Eu trabalho no Hospital da Luz junto com eles e tem sido muito bom. A gente tem tido casos desafiadores lá também. Eu vou dar início à nossa conversa aqui hoje, falando de ECMO no pós-operatório de cirurgia das cardiopatias congênitas. A doutora Mi já falou aí bastante para a gente a respeito, né, dessa parte inicial, né, do tratamento imediato, das dificuldades que a gente tem, das intercorrências, e vai caber a mim, então, falar o próximo passo, né? A gente vai fazer todo o tratamento habitual, tratamento medicamentoso, e quando isso não é suficiente, o que é que a gente pode fazer para melhorar o nosso resultado e conseguir que essa criança fique bem. Então, aqui os hospitais que eu trabalho, e falando, né, agora especificamente da ECMO no pós-cardiotomia, que é o nome que nós damos na utilização da ECMO no pós-operatório de cirurgia cardíaca, entender quais seriam as possibilidades, né? Uma delas é já no intraoperatório, quando a gente termina a cirurgia, o coração volta a bater e nós queremos sair de circulação extracorpórea, e nessa tentativa a criança apresenta hipotensão, distensão do coração, uma hipocontratilidade importante. Nós temos o hábito de fazer ecocardiograma no final da cirurgia. Em todos os lugares que nós operamos, nós temos essa sorte de conseguir isso. E esse eco ajuda muito. Esse eco, ele dá muita dica do que está acontecendo. Então, quando existe isso, a gente tem condição de retornar a SEC e corrigir algum defeito residual, alguma alteração que possa ainda estar ocasionando essa disfunção. E, às vezes, o eco não nos dá essa possibilidade, e a gente fica com muita dúvida com relação aos motivos do porquê nós não conseguimos sair de circulação extracorpórea. E aí, nesse caso, a gente entra em SEC, em ECMO, já no centro cirúrgico, nesse momento em que nós não conseguimos sair da circulação extracorpórea. E existem outras situações onde nós temos um excesso de necessidade de drogas vasoativas, crianças se mantendo em acidose, lactato em alta, cada vez maior, débito urinário ruim, arritmias cardíacas graves, e pacientes que podem fazer crises de hipertensão pulmonar. Então, esses pacientes, que eles são pacientes difíceis no pós-operatório, a gente, quando tem a ECMO, isso tem que acender um alerta. É muito importante
se você tem a possibilidade de colocar um paciente em ECMO, você não perdure muito tempo na tentativa de compensação clínica, tá? E isso ajuda muito. E o mais importante é não deixar que a criança chegue numa parada cardíaca. A parada cardíaca, ela vai aumentar muito a morbidade e a mortalidade dessa criança, porque a gente vai ter que reanimar, e se essa criança se mantiver, ela voltar da parada mais instável, ou ela não tem uma resposta e se mantém em parada mais de 5 minutos, nesses casos a gente vai colocar o alerta de ECMO. O que significa o alerta de ECMO? Significa que a gente vai chamar a equipe que vai instalar a ECMO. Então, por que nos primeiros 5 minutos? Por quê? Porque nós sabemos que essa demora de juntar o time, montar um circuito de ECMO, conseguir, se o paciente estiver em parada, a gente vai ter, vamos dizer assim, 60 minutos para que a gente coloque em ECMO e o resultado não seja péssimo, tá? Onde o paciente tem chance de recuperação. Mas após os 30, 40 minutos, cada minuto que passa vai diminuindo a chance desse paciente se recuperar bem. Tá? Então, este tempo, o paciente parou, não está bem, você tem ECMO no seu serviço, 5 minutos você chama a equipe. Se a equipe estiver no hospital, a gente tendo o que nós chamamos de equipe de ECPR, né, de uma equipe que vai colocar e o paciente em ECMO em parada cardíaca, a chance de um resultado positivo é muito grande. Se eles não estiverem dentro do hospital, não existe praticamente a chance de você colocar esse paciente em ECMO. Eu já comecei falando de ECMO, né? Mas ECMO ele é um suporte mecânico circulatório, tá? E ele vai ser utilizado nesse sentido de melhorar, auxiliar a performance do coração e do pulmão no caso de uma falência, e esta ECMO vai ser utilizada até a recuperação. Se não for para a recuperação, a gente tem que entender para que a gente instalou a ECMO. Tá? Então, isso sempre é uma pergunta, o porquê que nós estamos instalando a ECMO e o que nós esperamos dela. Tá? Então, tem que ficar muito claro que ela não é tratamento, ela mantém as condições clínicas do paciente, tá? Dando essa chance de recuperação, e o que nós queremos com ela, nesse paciente muito grave, que está com muita droga, a gente quer evitar que essas drogas, que essa ventilação, que às vezes é muito, vamos dizer, com pressão pulmonar alta, com PEP alto, quer dizer, a gente tem que criar uma ventilação para que esse paciente melhore, e isso acaba lesando o pulmão se ficar com mais longo prazo. Então, a intenção é exatamente essa. Eu trouxe essa foto é a Esperança. Ela foi a primeira criança colocada em ECMO que sobreviveu no período neonatal. Tá? Ela foi em 75, desculpa aqui, eu não estou... Foi em 75, e hoje ela é uma enfermeira, ela está aqui nessa foto com a gente, aqui somos os brasileiros, uns amigos estrangeiros, e ela participa do congresso da ELSO. Ela é uma pessoa muito querida e todo mundo quer conhecer, todo mundo quer tirar foto com ela, então realmente ela é um grande sucesso. Então, esses congressos da ELSO, e o que é a ELSO, ela é uma organização que vai
tratar, que vai estudar a ECMO e vai disponibilizar educação. Isso é muito importante. Então, existem cursos autorizados da ELSO, os grupos que relatam os seus casos para a ELSO, que é isso que a gente está vendo aqui nessa tabela, esse é o último número deles publicado no site, são 250.936 ECMOs, tá? Que foram relatadas, não é as que foram realizadas no mundo, mas as que no mundo foram relatadas para essa organização, e eles fazem essa subdivisão de neonatal, pediátrica, adulto, e aqui nessa coluna direita é a sobrevida desses pacientes. Então, alguns grupos a gente pode ver que, por exemplo, o neonato com problemas pulmonares é uma sobrevida bastante elevada, e aí, por exemplo, na cardíaca, a cirurgia cardíaca neonatal não é tão boa, a CPR também não é tão boa. Então, isso daqui é para que a gente que faz ECMO, você possa se comparar com a média mundial que é relatada para a ELSO. E quanto à indicação de ECMO no pós-operatório ou que seja no intraoperatório de pacientes que vão ser operados de cardiopatias complexas, né? Então, é claro que a gente imagina que cardiopatias mais simples não necessitem de ECMO, mas a gente vai ver mais à frente aí que tipos de cardiopatia a gente acaba tendo que colocar o paciente em ECMO. Então, é muito importante que nessa avaliação pré-operatória, se você tem ECMO no seu serviço, existem pacientes onde a indicação ela é previsível. Então, um exemplo é a coronária anômala. O paciente que tem uma coronária anômala, ele já tem um débito cardíaco muito baixo, às vezes 20%, às vezes menos até, de pré-operatório. Então, esse paciente, terminada a cirurgia, com a recuperação, com a reperfusão coronária, pode ser que ele não tenha uma boa recuperação da função e que a gente precise colocar em ECMO. Então, esse paciente ele vai ter na sala já o circuito de ECMO ou montado, se for a rotina do serviço, ou disponível, para que ao final da cirurgia, esse paciente não tendo uma boa recuperação, a gente já foi previsível essa situação e a gente já está com tudo à disposição, o circuito à disposição. E outros são situações imprevistas, né? Então, disfunção ventricular após uma cirurgia prolongada, ou que envolva coronárias, né? Por exemplo, transposição de grandes artérias, defeitos residuais, tá? Isso aqui principalmente em relação a arco aórtico, pacientes que ficam com coartação residual, e pacientes que já têm uma doença de hiperfluxo com hipertensão pulmonar importante. Às vezes, eles fazem crise de hipertensão pulmonar, necessitando desse suporte para a gente poder controlar com medicação e aí sim retirar de ECMO. Como é o circuito da ECMO para o pós-operatório de cirurgia cardíaca? É o VA, tá? A gente chama de circuito veno-arterial, então significa que nós vamos ter uma cânula de retorno com o sangue oxigenado que vai entrar na aorta, tá? Ele pode ser na cirurgia, a própria cânula que nós usamos para a cirurgia, que é a cânula de aorta. Ou ele pode ser uma cânula posicionada numa artéria periférica, em caso de ser uma ECMO indicada na UTI, no pós-operatório, e aí a equipe considerar que a canulação periférica, para o caso, é melhor do que abrir o externo e colocar a cânula
na aorta e no átrio direito. Então, essa é a canulação mais frequente. Então, átrio direito para ir para a máquina de ECMO e o retorno após a oxigenação na aorta. Tá? Aqui eu trouxe uma cirurgia que é uma cirurgia bastante delicada, que é chamada cirurgia de Yasui, e que ela é indicada para pacientes que têm interrupção de arco aórtico e com uma estenose subaórtica. Então, essa estenose subaórtica, ela pode ser valvar, ela pode ser muscular, e esse paciente, então, ele vai ser submetido a uma correção tipo Norwood. Porém, ele tem 2 ventrículos. Então, para esse paciente, a cirurgia de Yasui significa que o Norwood a gente vai tunelizar para o ventrículo esquerdo, fazendo depois uma conexão entre o ventrículo direito e as artérias pulmonares com o enxerto valvulado. Então, essa é a cirurgia de Yasui. Ela é diferente do Norwood, porque o paciente é uma interrupção, mas ele tem os 2 ventrículos, ele não é uma hipoplasia de VE. Nós temos aqui esse paciente, é um paciente exatamente com interrupção, aqui a gente vê um tronco da pulmonar muito dilatado, canal arterial irrigando a aorta descendente. Aqui é a canulação que foi feita para esse paciente. Aqui é a cirurgia, eu vou passar rapidamente, porque talvez essas imagens, né, não sejam muito bem reconhecidas, mas só para vocês saberem, aqui é a secção do tronco pulmonar, a reconstrução do arco aórtico. E nessa imagem é a correção da comunicação interventricular, tunelizando então a neo-aorta para o ventrículo esquerdo, e aqui a ventriculotomia direita, da onde sairá o enxerto valvulado, que será conectado com as artérias pulmonares. Essa criança, então, ela foi operada, fizemos essa cirurgia aqui, é esse paciente, então, e a contratilidade ficou muito ruim, olha isso. Esse paciente está em circulação extracorpórea, não está mantendo pressão fora de SEC, então nós indicamos a realização, a colocação desse paciente em ECMO. E a gente mantém o paciente em SEC aqui com a cânula de aorta, que é essa, e essa é a cânula de veia cava inferior, tá? E nesse momento nós trocamos a cânula na aurícula direita aqui, ó, colocamos essa cânula maior, porque ela vai ser uma cânula única de drenagem aqui no átrio direito. Então, depois do posicionamento, nós vamos pegar o circuito, esse é o circuito aqui, ó, o circuito de ECMO, então ele é trazido para o campo, a gente faz a secção, né? Então nós vamos separar o que é artéria e o que é veia, né? Vamos dizer assim. Então, o que é retorno para o paciente, o que é drenagem para o paciente, nós já conectamos aqui com desculpa, com o tubo venoso, tá? Então, aqui, essa daqui é a cânula na aurícula direita, vai ser conectada, e, posteriormente, nós vamos interromper a circulação extracorpórea apenas para conectar o arterial aqui com o restante do tubo. Então, isso que é feito é muito rápido, o paciente praticamente não fica fora, não tem parada cardíaca, nem nada disso, e a gente já vai colocar esse paciente em ECMO. Esse daqui, olha, é o tubo arterial, lá é a cava que vai ser pinçada e interrompido o sistema. Aqui, após, está vendo as cânulas que ficaram, nós vamos exteriorizar pela incisão mesmo, e aqui esse tecido
é uma placa de Smart. A gente utiliza essa placa quando nós deixamos o externo aberto para comportar cânula, a própria distensão do coração, tá? Então, esse aqui é o fechamento já do paciente em ECMO. Aqui a finalização da cirurgia, mostrando o tubo, né, e as cânulas já posicionadas. São os dois sistemas, então a gente tem uma máquina de SEC e um circuito de ECMO, um ao lado do outro, e depois que o paciente foi colocado em ECMO, o circuito de circulação extracorpórea ele é retirado e a gente só mantém o paciente em ECMO. A criança foi levada a um estudo hemodinâmico para que a gente fizesse o diagnóstico do porquê que essa criança estava evoluindo com essa disfunção importante. E após o diagnóstico, que foi uma obstrução no arco aórtico, nós levamos esse paciente para o centro cirúrgico. Tá? Porque uma vez identificado o problema, o paciente está em ECMO. A ECMO, ela não é para perdurar, a gente não está numa situação de recuperação de função, e sim de correção de um defeito residual. Então, levamos para o centro cirúrgico, corrigimos o defeito residual, e esse paciente ele saiu em ECMO do centro cirúrgico, porque a correção muitas vezes ela não é suficiente para que esse coração se recupere. E aí, então, novamente, o paciente em ECMO, nós vamos cuidar desse paciente e aí sim aguardar a recuperação do coração. Então, foi feita ampliação do arco aórtico aqui, por causa da estenose, e esse é o aspecto desse paciente que, infelizmente, ele teve uma mediastinite. Ele ficou bem hemodinamicamente, saiu de ECMO, e nós ficamos tratando esse paciente. Inicialmente, nós tivemos que abrir a incisão, e ficamos tratando, e ele acabou evoluindo com uma sepsis que foi realmente difícil de tratar, e aí nós temos que ponderar se esse paciente, nessa situação, volta para uma ECMO ou não, mas ele acabou falecendo. Tá? Então, eu trouxe esse caso porque eu acho que é um caso emblemático. Ele mostra as várias facetas, né, de dificuldade que a gente tem nas cardiopatias mais complexas, e mesmo, né, que a gente tenha tido essa possibilidade, né, de ter a ECMO, mesmo assim, esse paciente acabou indo a óbito, porque nós sabemos que a retirada de um paciente em ECMO, ele não é o fim. O fim dessa evolução é a alta hospitalar. Então, muitas vezes a gente retira o paciente de ECMO, mas a gente não consegue ter a alta hospitalar para esse paciente. Então, essa imagem, né, de uma ponte para quê, sempre que alguém der uma aula vai falar isso aqui. Tá? Então, o porquê que a gente está colocando o paciente em ECMO. Tem que ter um motivo para essa ponte, ela não pode acabar em nada. Então, tem que ser uma ponte para recuperação, ou uma ponte para transplante, ou uma ponte para um outro tipo de suporte. Por quê? Porque a ECMO ela não pode ficar indefinidamente, ela tem um tempo, senão o paciente vai começar a ter complicações, a morbidade vai aumentar e a gente vai acabar perdendo esse paciente. Então, é muito importante nós entendermos que a ECMO ela é temporária. Quanto tempo? Não sei, depende do serviço, depende da sua anticoagulação, depende do sistema que você está usando, dos profissionais que estão cuidando. Então, depende realmente de muita coisa, tá? Mas sabemos que uma VA, ela não vai mais que um mês, e uma ECMO pulmonar, que a gente chama de VV,
essa sim pode durar mais, porque nesse paciente ele não vai ter a cânula arterial, que é a cânula que pode dar mais problemas, né? Embolia cerebral, alterações, né, importantes na coagulação do sistema. Então, é uma ECMO mais demorada. Já tem relatos de ECMO VV de 6 meses, 2 meses, 3 meses, mas o mais importante é o que a gente espera da ECMO, e durante a ECMO sempre fazer essa reavaliação de nós estamos no caminho certo, a gente está indo para uma recuperação, essa recuperação é possível, e se ela não é possível, o que a gente precisa fazer? É um transplante pulmonar ou é um transplante cardíaco? O paciente tem condição? Então, essas perguntas elas têm que ser recidivantes sempre que a gente tiver o paciente em ECMO. E a outra coisa, o paciente entrou em ECMO, você já começa a pensar quando que você vai tirar, tá? Isso eu acho que a gente leva para nós, o nosso serviço, acho que isso é muito importante, porque quando você pensa assim, automaticamente você colocou o paciente em ECMO, você tem que saber o porquê que ele está em ECMO. Então, você vai investigar. Você não vai esperar 42, 48 horas, 72 horas, uma recuperação que pode ser que não venha, porque você não está tratando a causa. Então, isso é muito importante para quem trabalha com ECMO. Depois que o paciente está em ECMO, nós vamos compensar o paciente, né? Tratar da causa, compensar o paciente e aí fazer o desmame. Mas, para isso, nós temos um caminho aí que é um caminho tortuoso. Aqui a gente tem um paciente que é do Sabará. Esse paciente aqui, ele está em ECMO, nós podemos ver aqui, ele está com o prisma, a monitorização mostra o NIRS, o Pediasat, monitor, aqui a gente tem o eletroencefalo contínuo, aqui é uma bioimpedância torácica, um sistema muito interessante que foi utilizado nesse caso. Nós temos todo o controle de fluxos, volemia, a anticoagulação, a prevenção, né, de complicações renais. Então, o paciente entra em ECMO e nós já fazemos terapia de reposição renal. É automático, nós não esperamos que esse paciente entre em insuficiência renal, e também, né, a gente utiliza a Prisma com os filtros, né, de hemodissolução. Isso é uma coisa que a gente tem feito em pacientes que têm uma reação inflamatória muito importante. Então, a gente usa pacientes com lesões pulmonares graves, pulmão de SARA, pulmão muito grave, e quadros infecciosos, a gente acaba utilizando esses filtros na Prisma. Então, essa imagem ela é só para a gente entender o grau de gravidade do paciente e o grau de atenção que esse paciente precisa ter em todos esses sistemas, então, renal, neurológico, pulmonar, próprio cardíaco. Então, tudo isso fica em atenção para que a gente possa ter um resultado positivo, tá? Então, aqui, para mostrar como que a gente coloca a terapia de reposição renal associada ao circuito, tem uma zona que a gente chama de safe zone, e esse é o local onde nós colocamos as conexões para Prisma, e isso é feito já de rotina, tá? Eu trouxe um trabalho aqui do INCOR, bastante interessante, foi publicado pelo Dr. Leonardo Miana, mostrando duas fases da utilização de ECMO no serviço, aonde a primeira fase eles iniciaram ECMO da forma habitual, vamos dizer assim, mas depois dos resultados eles resolveram fazer um treinamento na equipe. Então, como isso foi feito e qual foi o resultado? Então, a gente vê aqui no gráfico ao lado
os pacientes que saíram de ECMO, os pacientes que sobreviveram, vamos dizer assim, melhorou muito o resultado com relação à primeira fase e à segunda fase. E outro dado interessante aqui é os tipos de correções cirúrgicas que precisaram de ECMO, tanto na primeira fase quanto na segunda. Então, nós temos transposição, a cirurgia de Norwood, né, que são cirurgias mais frequentes, né, então mais frequentes, mais ECMO, mas falou, a gente tem aqui truncos, DSAV, Rastelli, transplante cardíaco, interrupção. Então, aqui, coronária anômala, a gente tem vários diagnósticos aqui mostrando que não é só hipoplasia que precisa de ECMO, não é só transposição que precisa de ECMO, a gente tem essa necessidade em outras correções também. Esse slide eu tomei a liberdade de pegar da aula do Dr. Daniel Garraud. O Dr. Daniel é um brasileiro que mora em Edmonton, no Canadá, e ele vem sempre, acho que muitos de vocês já conhecem o Daniel, e ele vem muito aqui para o Brasil, as aulas dele são sempre fantásticas, e eu coloquei esse slide dele para mostrar a incidência de ECMO em cirurgia cardíaca, tá? Então, a incidência, no geral, ela não é alta, tá? 4, 3,5, 2,8 aqui nos pacientes cirúrgicos, tá vendo? E acontece o seguinte, cada serviço vai ter o seu resultado à medida que esse serviço vai treinando mais, esse serviço vai se especializando mais, o resultado vai ser melhor. Mas, em média, os locais que têm ECMO, a mortalidade, ela melhora cerca de 30%. Então, isso é um dado extremamente importante. Por quê? Porque dos nossos pacientes, uma quantidade pequena vai precisar, mas desses que precisam, a gente vai conseguir salvar, vamos dizer assim, né? Eu acho que é um termo meio coloquial, mas é isso, a gente vai, 1/3 eles vão se beneficiar do procedimento. Tá? E aqui eu vou falar para vocês o que nós temos além, né, da ECMO. Esse sistema aqui é o Impella, tá? É um tipo de suporte ventricular, tá? E hoje ele é utilizado juntamente com a ECMO. Então, o paciente em ECMO, aqui o paciente canulado em ECMO, tá? Eles posicionam o Impella, desculpa, eles posicionam o Impella e esse suporte, né, ele é uma bomba axial e ele vai aspirar o ventrículo esquerdo. Para que isso? Muitas vezes, quando nós colocamos um paciente em ECMO, esse paciente, se ele tiver uma disfunção muito importante, a própria ECMO, onde nós vamos injetar o sangue com pressão positiva na aorta, ele vai transformar a aorta numa resistência muito mais elevada. E se o coração tiver disfunção importante, ele não consegue bombar, tá? Então, ele distende, e aí piora a disfunção e a gente fica num ciclo vicioso. Então, o Impella, hoje, utilizado juntamente com a ECMO, é chamado de ECPella, tá? Esse é o nome que eles dão, aqui tá, ele é realmente colocado sob punção e é uma maneira de descomprimir o ventrículo esquerdo. Quando acontece isso, nós aqui no Brasil não temos o Impella. A gente lança a mão de outras coisas, de cânula no lado esquerdo, abrir uma comunicação interatrial ou drenar a ponta do ventrículo esquerdo. São opções cirúrgicas para
para as ocasiões onde o ventrículo esquerdo distende e a ECMO não funciona no sentido de recuperação desse coração. E a gente tem um capítulo um pouquinho especial, que seriam pacientes que têm miocardiopatias ou miocardites. Nós estamos falando de cardiopatias congênitas, mas muitas das cardiopatias, elas são genéticas, tá? E aí, nesses casos, ela se apresenta em período muito precoce, tá? E aí a gente, nesses casos de disfunção miocárdica pura, né, o paciente não tem nenhuma cardiopatia congênita, mas ele se apresenta como uma disfunção de ventrículo esquerdo importante, ou uma disfunção de ventrículo esquerdo e direito importante. E nesse caso, a gente tem a ECMO para ser usada como ponte para transplante, isso quando o paciente se encontra num quadro muito grave e você tem que fazer um suporte ventricular. A ECMO, de um modo geral, é o primeiro suporte que a gente pensa e o que está mais à mão na maioria dos nossos hospitais. Mas nós temos outros métodos de suporte ventricular. Nossa, esse slide ficou ruim. Aqui é um trabalho da doutora Dipchand, e falando a respeito da ECMO como ponte para transplante. Esse trabalho ele é extremamente interessante e mudou um pouquinho as condutas frente a esses pacientes que vão necessitar de um transplante e estão numa situação não de estabilidade, mas numa situação de indicação de algum suporte circulatório, tá? Então, nós temos aqui na linha mais baixa o resultado dos pacientes que foram submetidos a ECMO pré-transplante, tá? Então, essa é a mortalidade, essa é a curva. Dentro dos pacientes que foram submetidos a outro tipo de suporte ventricular, ou a nenhum suporte, nem ECMO, nem ventrículo artificial, esses pacientes eles tiveram uma melhor sobrevida. Tá? Então, com esse trabalho, ele foi meio que um divisor para mostrar o que seria melhor que a gente fizesse para esses pacientes que têm uma disfunção miocárdica importante e que não estão em casa numa lista de transplante, mas eles necessitam de uma internação e eles não ficam bem. Como é não ficar bem? É ir para a UTI, precisar de droga, começar a ter disfunção renal, disfunção hepática. Então, é esse paciente que a gente vai ter que fazer uma opção de que tipo de suporte que nós vamos dar. E aqui no Brasil, nós sabemos que o transplante cardíaco para crianças menores do que 10 quilos, ele demora demais para conseguir um órgão. Então, este paciente, mesmo que ele esteja numa UTI com droga, mesmo que ele esteja numa UTI, precisou de um suporte ventricular, esse paciente vai ficar aguardando um coração 6, 8 meses, às vezes 1 ano. Então, é esse o motivo da ECMO não ser o melhor suporte, porque nós vamos colocar o paciente em ECMO e, em seguida, ter que trocar, porque a ECMO é de curta duração, nós vamos ter que passar para um suporte de longa duração, e esse paciente, com essas mudanças, ele cada vez vai ter maior morbidade, inclusive para chegar no transplante. Aqui eu trouxe um dos tipos, isso é uma bomba centrífuga de levitação, tá? Chamada Centrimag. Ela é de permanência mais curta, não dá para manter o paciente por longos períodos com esse circuito.
Aqui nós temos o Bernhardt. O Bernhardt é o mais indicado para os pacientes de baixo peso, tá? Então, os pacientes pequenos, o Bernhardt é o que nós temos no Brasil e é o que é mais indicado. Aqui é um relato de caso, é um paciente que chegou no nosso serviço com 4 meses. Esse paciente, ele estava num hospital, nós colocamos esse paciente em ECMO nesse hospital, mas o local que fez o transporte, nós não tínhamos o transplante e não tínhamos o suporte ventricular também. Então, ele foi transferido em ECMO para outro hospital, onde nós pudemos colocar esse paciente em suporte ventricular. Aqui a imagem, né, da distensão ventricular, do comprometimento do ventrículo esquerdo desse paciente. Nós colocamos apenas assistência de ventrículo esquerdo, e aqui são as lâminas da biópsia que nós realizamos, mostrando uma causa genética, tá? Era uma miocardiopatia de causa genética. Aqui é a imagem do paciente, mostrando a contratilidade realmente bastante ruim. A colocação do Berlim, aquela contratilidade é em ECMO, então o paciente foi da ECMO, nós substituímos para circulação extracorpórea para poder colocar o Berlim. Essa é a cânula posicionada na ponta do ventrículo esquerdo. Aqui o paciente no pós-operatório, já com o Berlim instalado. Esse paciente foi estubado. Depois de 4 meses que ele ficou na nossa UTI, ele apresentou um quadro neurológico. Ele teve um quadro neurológico bastante importante, e nós não podíamos mais manter esse paciente anticoagulado por causa da lesão neurológica, e vários ecos nós tínhamos a impressão de que esse ventrículo tinha se recuperado, mas nós não tínhamos experiência com recuperação de ventrículo esquerdo, com Berlim, e o pessoal da Alemanha, né, da Bernhardt da Alemanha, eles nos auxiliaram. Vários médicos que nós entramos em contato também nos auxiliaram, orientando para que a gente fizesse a retirada do Berlim. Então, o Berlim foi retirado. Esse paciente, na retirada, ele se recuperou, ele não precisou de ECMO, ele saiu de SEC com uma boa função. A gente fez o ECMO na sala, boa função relativamente, tá? Não é que ele estava com uma função recuperada, mas ele se manteve a parte hemodinâmica bastante adequada, e aqui foi o eco já do paciente com alta do hospital e com a recuperação miocárdica. Infelizmente, esse paciente, apesar dessa evolução cardíaca maravilhosa que ele teve, a evolução neurológica não foi boa, e hoje ele tem sequelas importantes, mas a parte cardiológica ficou totalmente recuperada. Esse é um outro paciente que é recente, na Beneficência Portuguesa. Ele veio para o nosso serviço com 6 meses, com quadro de miocardiopatia também, não diagnosticado. Nós não temos a causa da miocardiopatia dilatada desse paciente, e o nosso grupo optou por não colocar esse paciente em ECMO. Nós conseguimos autorização para implantar o Berlim, e
o Berlim foi implantado, então, diretamente. Esse paciente, ele estava entubado com drogas, mas ele não chegou ao ponto de necessitar da ECMO. E aqui, não está passando? Aqui é a imagem dele fazendo reabilitação, depois que nós instalamos a ECMO, desculpa, o Berlim, ele foi estubado e passou 2 meses com o Berlim fazendo reabilitação, e nós conseguimos o órgão para ele, e aqui é o pós-operatório, 6 horas depois do transplante, ele estava estubado. Então, essa é a imagem dele, a mãe autorizou que eu mostrasse em aula esse bebê já transplantado. Então, ele não passou pela ECMO, mas ele passou pelo Berlim, fez a reabilitação e o transplante num tempo bom. E, para finalizar, então, as considerações é que nós temos métodos de assistência cardiopulmonar e suporte ventricular, estão disponíveis no Brasil, não em todos os centros, alguns centros já têm essa opção. O nosso centro é um centro particular, esses pacientes que nós instalamos, Berlim, foram feitos no Hospital Beneficência Portuguesa. Hoje nós temos mais um paciente que está com Berlin-Heart, são 2 ventrículos, então é biventricular, são 2 Berlim nesse paciente, e esse paciente está aguardando um transplante. Tá? Então, eu acho que é muito importante que nós tenhamos essa noção de possibilidades, né? Então, a gente tem um paciente grave com insuficiência cardíaca, a gente tem uma cardiopatia grave, existem locais onde a possibilidade de ajuda, vamos dizer assim, para esses pacientes, do ponto de vista cardiopulmonar, ele é um pouco maior, né? Então, talvez nesses locais a gente possa melhorar ainda mais a experiência, o intercâmbio com outros serviços e com os serviços altamente especializados, né? Porque nós estamos começando no suporte ventricular, no transplante, e na ECMO a gente já tem alguma experiência, quer dizer, uma experiência longa. No Sabará nós temos 10 anos já, nossa equipe tem 10 anos de experiência. Na BP, a incidência, né, de pós-cardiotomia é bem alta, porque é um serviço cirúrgico de alta complexidade. Então, e também tem selo da ELSO, do mesmo jeito que o Sabará, a Beneficência também tem selo. O que significa este selo? Significa que existe um treinamento contínuo para o cuidado dos pacientes em ECMO. Então, esse treinamento, ele é reconhecido pela ELSO para aquela instituição que está se dedicando, vamos dizer assim, a uma melhora na oferta desse serviço. Tá? Então, os centros fazendo essa cooperação, o doutor Daniel Garro, ele, desde o início dos treinamentos aqui em São Paulo, começaram no INCOR, ele estava sempre presente, sempre treinando. Agora, os serviços que iniciaram aquele treinamento já são grupos que oferecem também novos treinamentos para outros serviços. Então, a ideia é que isso se multiplique, tá? E que a gente realmente tenha mais locais que possam tratar esses pacientes de altíssima complexidade. Obrigada, estou à disposição para perguntas.
Excelente apresentação, doutora Bia, como sempre, né? Muito ilustrativo, com casos reais, isso ajuda muito. Eu vou fazer uma pergunta, a gente está meio que finalizando aqui o horário, né? Mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é do interesse do público em geral. A gente sabe que a ECMO é uma tecnologia que não é tão recente assim, afinal de contas, mas está se popularizando, né? Os centros da ELSO estão pipocando aqui no Brasil e assim por diante. A gente vê uma curva de sobrevida melhorando também substancialmente, isso é muito importante porque as pessoas estão acreditando Acredito, mais na ECMO, né? E é verdade. indicando de maneira mais efetiva, mais acurada e precoce, né? Não adianta indicar ECMO para alguém que está moribundo, né? A gente fala. É Então, isso a mesmo. pergunta que eu te faço qual que é? Um cidadão que está lá numa UTI, que não tem um centro de ECMO, e ele vê que o paciente dele tem indicação de ECMO. O que ele faz? Ele entra em contato com um serviço que tem o transporte de ECMO. Então, hoje a gente, o nosso grupo no Sabará, nós nos especializamos no transporte. Isso é verdade, é um hospital pediátrico, então nós temos muitos pacientes de causas pediátricas que necessitam de ECMO. Então, pacientes do próprio hospital e pacientes de fora do hospital. E quando o paciente está fora do hospital, a nossa equipe ela mantém um contato contínuo com esse local que necessita do suporte, que está pensando na indicação, porque o mais importante é pensar na indicação e pensar precocemente na indicação, porque muitas vezes para a gente conseguir chegar no hospital que solicitou o transporte do paciente em ECMO, nós demoramos 24, 48 horas. E isso para o paciente é crucial. Esse paciente, ele vai ter uma evolução não tão boa quanto se essa indicação tivesse sido mais precoce, o pensar na ECMO fosse mais precoce. Então, essa disponibilidade da equipe de conversar com quem está pensando, eu acho que é o primeiro passo. Não é que se você pensar e se você entrar em contato, você já está indicando e você já quer que vá. Não, é uma primeira entrada na conversa. Eu acho que é isso, isso é muito importante, que o centro onde tem o paciente grave, pensando, ele entra em contato, porque existe esse compartilhamento. Eu acho que isso que tem que fazer parte da nossa, vamos dizer assim, é uma forma de tratar, é que a gente pense que nós não estamos sozinhos, que tem mais gente, que você pode conversar com outra pessoa, que você pode discutir, e que isso é benéfico, isso não é ruim. E às vezes já aconteceu de só essa conversa a gente levar a situação para uma não indicação de ECMO. Não, olha, agora está melhor, fez isso, fez isso, fez isso, não tem mais necessidade de ECMO. E se por acaso a indicação ocorreu precocemente, esse tempo que a gente tem que esperar até a liberação, porque são muitos trâmites que são envolvidos. Então, é o convênio, é o transporte, se vai de avião, se vai de ambulância, como que você vai chegar lá, na volta, como é que vai ser, que horas vai ser. Então, são muitas coisas para a gente definir e que isso leva tempo. Então, isso vai entrar no ônus do tempo que o paciente vai ficar lá esperando, com gasometrias péssimas, com lactato lá nas alturas. Às vezes a gente chega para botar ECMO num paciente, ele está com pH de 6 e 8 a horas.
Então, qual é o resultado que a gente vai ter nesse paciente? É incerto, entendeu? Que esse paciente se recupere dessa situação. Mas é a opção que a gente tem e eu acho que o mais importante é pensar nisso. Perfeito. Bom, nós chegamos aqui ao final de mais um Amib no Ar. Gostaria de agradecer imensamente a doutora Beatriz pela apresentação, também a doutora Milene Carrilho pela apresentação. Gostaria de agradecer a Amib por ter nos proporcionado esse espaço e, obviamente, aos participantes, né? Nós tivemos aqui muitos participantes e gostaria de agradecê-los pelo tempo dedicado aqui no aprendizado numa plena terça-feira à noite. Obrigado a todos, nós ficamos por aqui e até a próxima Amib no Ar. Um abraço. Obrigada.